Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e hoje eu vou conversar com o economista Ricardo Paixão. Ricardo é mestre em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a alta dos alimentos, sobre o impacto do auxílio emergencial na economia brasileira e também sobre a expectativa da economia do Brasil para o próximo ano. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu agradeço, Ricardo. Ô, Ricardo, a alta dos alimentos é assunto diário. Todo mundo comentando a alta do feijão, a alta do óleo de soja, a alta do arroz. Qual que é a explicação para o aumento tão surpreendente, né? Porque esse aumento causou surpresa em todo mundo. Qual que é a explicação para a alta desses alimentos? Né? Devido a esse desajuste da nossa economia provocado pela pandemia, para alguns segmentos, Guilherme, a exportação ficou mais vantajosa. Então, alguns produtos que eram destinados para o mercado interno passaram a ser exportados, né? Por quê? Porque o Brasil foi um dos últimos países a sofrer os efeitos mais fortes da pandemia. Enquanto alguns países já estavam numa etapa, né, de combate à pandemia mais à frente, o Brasil o coronavírus, os efeitos estavam chegando para nós. Então, alguns países já estavam se abrindo, as exportações se transformaram mais vantajosas porque o dólar subiu. Nós chamamos de valorização do dólar. Então, assim, quando o dólar se valoriza, ou seja, a taxa de câmbio aumenta, né, a moeda nacional fica desvalorizada. Então, para o exportador, que ele vende o seu produto para o exterior e recebe em dólar, ele troca por reais. O exportador ele ganha mais reais. Ele para operacionalizar aqui dentro do Brasil, ele operacionaliza em reais. Então, ele vai trocar dólares por reais. Se a moeda estrangeira está mais valorizada, $1 ele vai receber mais reais na hora que ele for trocar. Então, para ele, é mais vantajoso. E aí, algumas mercadorias que eram destinadas para o mercado interno passaram a ser destinadas para o mercado externo, né? Ricardo, o pagamento do auxílio emergencial, ele injetou, né, dinheiro na nossa economia, porque as pessoas ficaram em casa e, automaticamente, elas passaram a consumir mais, principalmente com a alimentação. Nós podemos dizer que esse consumo com a alimentação vindo do pagamento do auxílio emergencial foi um dos fatores para essa disparada no valor dos alimentos? Olha, ele não foi o único fator, mas contribuiu também, né? Porque é como a gente estava falando. Com essa renda extra, né, que as famílias começaram a receber, a tendência é você consumir mais um pouquinho. E isso faz com que crie, né, uma pressão para você adquirir mais produtos. E a maioria dessas pessoas, muitas vezes desempregadas, muitas vezes com a renda baixa, né, foram procurar alimentação para a sua sobrevivência. E aí aumentou a demanda. Quando a gente fala aumentar a demanda, aumenta o número de pessoas que vão no supermercado comprar arroz, comprar feijão, a alimentação básica do brasileiro, né? E com isso você tem uma elevação na demanda, a tendência dos preços é se elevarem. Por quê? Como a gente fala que no curto prazo é difícil para o mercado conseguir atender a essa elevação da demanda. Mas esse não foi a única variável, né, o único elemento que proporcionou essa alta nos preços, tá, Guilherme? E eu peguei, Ricardo, uma fala da ministra Tereza Cristina, em que ela fala, né, a ministra Tereza Cristina é a ministra da Agricultura, em que ela fala que os preços do arroz deverão se equilibrar a partir de meados de janeiro. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz. O plantio geralmente é feito entre setembro e outubro para a colheita em fevereiro. Por que nós estamos falando do arroz? Porque o arroz é o símbolo da alta dos alimentos. O preço do arroz disparou.
o secretário de Política Econômica, o Adolfo Saxida, disse que o aumento de alguns alimentos não é um processo inflacionário. Mas a alta dos alimentos, Ricardo, ela não traz de volta a inflação à mesa do brasileiro? Boa pergunta, Guilherme. Então, para isso, a gente tem que entender um pouco do que é inflação efetivamente, né? Então, vamos lá. Um conceito bem simples de inflação é que é um aumento generalizado e persistente no nível de preços. O que nós estamos vendo nesse momento, Guilherme, é o aumento, né, persistente, significativo, mas de alguns itens de produtos. Não é um aumento generalizado. Não é que toda a cadeia sofreu um aumento na mesma intensidade. Você aí frisou bem o arroz, que é um item, né? Então, assim, o item que compõe a alimentação básica dos brasileiros, ele teve um aumento bem acima de inflação. Eu falei anteriormente, né, que o aumento gira em torno de 11,4%, enquanto a inflação está em 2,4% do mesmo período. Então, esses itens aumentaram acima da inflação. Só que tem outros itens que compõem, né, as cestas de produtos que a inflação utiliza, que a gente utiliza, né, tecnicamente para poder medir a inflação, que não subiram na mesma intensidade. Então, por isso que nós não temos a mesma dinâmica para provocar uma inflação fora de controle nesse momento, como a gente tinha na década de 90. Tá? Porque nós estamos falando de aumento específico de um segmento alimentação. Isso não significa todos os segmentos que compõem a economia. Por isso que ainda nós não corremos um risco grande de voltar para aquele período de descontrole inflacionário que a gente chama tecnicamente de hiperinflação, né? Nós não temos esse risco porque é de um segmento. Mas isso tem que ser controlado, bem administrado pelo governo, para que isso não gere efeitos que nós chamamos na economia de externalidade, né? Que é um efeito que provoca, que afeta outros setores, outros segmentos e outros agentes, né? Que sai daqui da alimentação, vai para o vestuário, que vai para o lazer. Aí sim, se isso, né, sair desse setor e se espalhar nos outros, aí nós podemos, né, ter problemas graves com a inflação. E você acredita, Ricardo, que se houvesse um apoio maior à agricultura familiar, o consumidor não ficaria refém dos preços das commodities internacionais? Você acredita nisso? A agricultura familiar, o pequeno produtor, é fundamental ter um apoio, ter um crédito específico, ser olhado com carinho para o governo. Por quê? Porque na agricultura familiar existe espaço para você atender o mercado externo, entender o mercado interno com baixo custo. E você não se torna refém desses momentos onde a taxa de câmbio aumenta. Ou seja, se o dólar se eleva, quando nós estamos diante, né, da produção agrícola, né, com grandes latifundiários, né, grandes proprietários de terras, eles estão o único interesse deles é o rendimento, né, o seu ganho. Se o dólar aumenta, esses produtores vão focar sua plantação para o mercado externo. E aí o mercado interno fica desabastecido. Quando eu tenho uma agricultura familiar forte, isso dificilmente acontece, porque a agricultura familiar, o foco dela é o mercado interno, né? Só o excedente que ela vai focar para exportar. Então a gente precisa de uma política, né? Eu sinto falta aqui no Brasil, Guilherme, de um plano, um programa nacional, né, de valorização da agricultura familiar, um programa estratégico para poder atender determinados setores, e a gente não ficar refém desse momento que o dólar variando, e aí a produção passa a ser voltada para o exterior e o comércio interno fica desabastecido, que é o que está acontecendo. Ricardo, e as commodities, elas têm um peso muito importante na nossa economia, né? Elas são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Perfeito, Guilherme. O nosso modelo, né, o modelo econômico que estamos vivendo, ela é voltada, né, para uma economia que nós chamamos de primária exportadora,
que é uma economia voltada em commodities, né, onde você produz produtos agrícolas, né, de grande quantidade para exportar desde a época da cana-de-açúcar. Foi assim com o café, agora com o minério de ferro, tem mármore e granito também lá no sul, enfim, né? Só que este modelo deixa a economia do país bastante vulnerável, porque ele fica dependente das oscilações dos preços internacionais dessas commodities. Enquanto os preços estão elevados, você tem uma renda para o país, uma renda elevada, significativa. Todos os meses ali, em alguns tempos, o país batia recorde, porque essa renda só crescia. Quando os preços caem, o país está numa situação crítica, né? Foi o que aconteceu no final do mandato da ex-presidente Dilma. É porque quando você faz essa análise das commodities, é muito mais interessante para quem produz, seja soja ou arroz, exportar, porque é mais atraente. Perfeito, principalmente se o dólar estiver elevado, né? Mas a gente precisa, eu sinto falta, eu sinto muita falta de um projeto, de um plano nacional, para que a gente não fique só dependente de uma matriz. Nós precisamos ter soja para exportar, precisamos ter minério de ferro, mas nós também temos que valorizar a agricultura familiar, nós temos que ter outras saídas e outros meios para que a gente possa abastecer o mercado interno, para que a gente possa exportar outros produtos. Você pega Linhares, né, a indústria de móveis de Linhares, que tem uma história, né, importante a gente exportar móveis e outros componentes também. Aí nós precisamos desenvolver a tecnologia através da educação, né, para que a gente possa crescer, produzir outros componentes e exportar, diversificar nossa pauta de exportação e não ficar só prisioneiro de commodities, que são extremamente importantes para nós. Mas nós estamos numa situação que a gente está prisioneiro, refém, e fica dependente do mercado internacional, né? Quando os preços estão bons, nós estamos vivendo períodos de grande bonança, né? Quando os preços caem, nós estamos vivendo períodos de grande escassez, de crise. Isso é ruim para um país. Tá? É muito ruim. Nós precisamos de um projeto, né, de um plano nacional para tentar diversificar nossa pauta de exportação. Ô Ricardo, o auxílio emergencial, ele foi prorrogado até dezembro. De alguma maneira, ele ajudou a economia a ficar um pouco mais movimentada. Qual foi o impacto dessa ajuda na economia brasileira? Tem alguns estudos, né, da Universidade Federal de Pernambuco que eles fizeram uns cálculos e colocam o seguinte: olha, o impacto no PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, toda aquela riqueza produzida pelo país ao longo de um ano, né, que a gente usa muito o PIB para poder fazer essas medidas, é em torno de 2,5% do PIB foi, né, esse projeto, esse plano para poder viabilizar o auxílio emergencial. Se a gente pegar alguns números, Guilherme, sabe que economista adora número, né, Guilherme? Mas é coisa tranquila. Se a gente pegar alguns números, o PIB brasileiro está em torno de 7,3 trilhões de reais. Então, né, isso aí é o PIB do Brasil, né, ao longo de um ano. Tudo que é produzido pelo país, né, internamente. Né? O auxílio emergencial, ele, 2,5%, equivale a 183 bilhões de reais. Então, assim, ele tem uma importância muito significativa. E se a gente pegar algumas regiões como o Nordeste, o peso do auxílio emergencial é bem maior do que 2,5%. Chega em torno de 6,5%. Ricardo, ainda no auxílio emergencial, ele termina em dezembro, foi prorrogado até dezembro, e depois não tem mais auxílio emergencial, pelo menos assim, até o momento, o auxílio encerra-se em dezembro. E como vai ficar a economia sem essa ajuda? Dá para fazer algum prognóstico? Essa retirada desse auxílio tem que ser feito junto com um grande plano de viabilizar emprego para o país. Guilherme, não adianta nada, né? A gente teve o auxílio emergencial, depois acaba o auxílio emergencial. Já foi um choque grande, cair pela metade.
né? Uma pessoa que já estava acostumada com R$ 600, de repente cai pela metade no mês seguinte. Né? Então, se ele fosse gradual, iria preparar melhor a população para esse momento. E aí você tem que ter um plano para reaquecer a economia, gerar emprego, porque nossa taxa de desemprego está em torno de 13,7%, é muito alta, né? E para essas pessoas serem aos poucos absorvidas. Aí você deve estar pensando, mas como que nós vamos fazer isso, Guilherme? Tem um setor que é peça-chave para a geração de emprego. Construção civil. Qual é? Construção civil. Por que a construção civil é estratégica? Se a gente valorizar, intensificar a construção civil em alguns estados, né, onde tem possibilidades. Por quê? Porque a gama da população que vai ser empregada, você não precisa de ter grandes níveis de escolaridade. Na construção civil, você atende vários níveis de escolaridade. Você tem aquela pessoa que não tem muita escolaridade, que é o pedreiro, que não precisa ser doutor para ser pedreiro. Então, você contempla com o emprego camadas da população que não tem alto grau de escolaridade com a construção civil. Você contempla também pessoas com alto grau de escolaridade, que é o engenheiro, né, que é aquela pessoa que precisa ali cuidar daquela parte final, né, do comando das operações, né? E isso a construção civil, ela tem uma cadeia de material de construção e outras coisas que ela traz junto, que é enorme. Então, assim, se a gente tem algum programa, algum projeto, né, para viabilizar a construção civil, nós temos aí também aqui no país déficit habitacional, pessoas morando de aluguel, programas que possam intensificar a construção civil, vai gerar emprego, contempla uma parcela da população que não tem altos níveis de escolaridade, que é difícil gerar emprego para essa população. A construção civil é capaz de fazer isso, né? E aí você cria um mecanismo que pode viabilizar o reaquecimento da economia e reduzir o desemprego. Aí nós podemos nos livrar do auxílio emergencial para poder ir para uma nova etapa, que é o aquecimento da economia brasileira. Ô, Ricardo, o Ministério da Economia prevê para o próximo ano o crescimento do PIB, o PIB que é o Produto Interno Brasileiro, em 3,2%, esse crescimento. Você não acha que é uma expectativa bem otimista, já que a nossa economia ainda está frágil e a pandemia não terminou? Com certeza, é muito otimismo, né? Você tem dados também do próprio Banco Central que é nesse sentido, né? Relatório Focus do Banco Central, está disponível para a sociedade, aí, só entrar no site do Banco Central, que fala em 3,5%. Guilherme, a gente tem que analisar o seguinte, o governo, né, vai estar no seu papel de querer passar uma mensagem positiva, de ter uma expectativa extremamente elevada, mas se a gente analisar um pouco mais de critério, nossa economia não tem condições de no ano que vem crescer 3,5%. O crescimento vai ser bem menor. Nós estamos já há alguns anos crescendo 1,1%, 1,3%. Então vai ser difícil, diante dessa economia, a gente crescer. Seria ótimo. Eu gostaria aqui de estar passando essa informação para a sociedade de que nós temos condições de crescer. Nós não temos um plano, nós não temos um projeto para viabilizar esse crescimento de 3,5%. O mercado, por si só, ele não é capaz de viabilizar um crescimento tão alto depois de um período de pandemia, tá? Existe, sim, que a gente vê, Guilherme, é que com a pandemia, uma parcela da população gerou uma demanda reprimida, né? As pessoas estão deixando de reformar a casa, uma parcela da população que tem renda, deixando de reformar a casa, de consumir, né? Tá ficando mais em casa, tal. Essa demanda reprimida, depois que a pandemia passar, se tiver uma vacina, ela vai realmente ser executada. As pessoas vão reformar a casa, quem tem renda. Mas esse efeito não é suficiente ainda para gerar um crescimento de 3,5%, tá? Acho que o crescimento vai ser menor, né, só para fechar, o crescimento vai ser menor, né, do que 3,5%, mas a gente precisa de ter mecanismo para poder viabilizar isso, senão, infelizmente, nós vamos passar mais um ano com crescimento pífio igual foi em 2019. De pandemia, né, as pessoas passaram a consumir mais pela internet, a fazer compras pela internet, o home office virou uma realidade, tem empresas que querem manter o home office depois que isso tudo passar. Como que você vê esses, entre aspas, né, esses novos tempos?
Pois é, Guilherme, a pandemia também trouxe, né, um momento de aprendizado para nós, né? Essas ferramentas tecnológicas, que muitas delas nós nem conhecíamos essas ferramentas, nunca tinha ouvido falar, eu particularmente nunca tinha ouvido falar em algumas ferramentas tecnológicas que eu estou usando agora, né? Então a pandemia trouxe um momento de descobertas, né? De novas oportunidades também, né? Eu vejo que algumas atividades que a gente desenvolveu agora por questões emergenciais vão ficar, o home office vai ficar, pelo menos uma parte, né, dos colaboradores podem estar em home office, se mostrou ser uma atividade bastante produtiva, né, e algumas empresas vão continuar se desenvolvendo, né, mas eu acredito que isso não vai ser uma coisa generalizada. Nós vamos ter segmentos, alguns tipos de segmentos que podem se utilizar dessas ferramentas, que vão estar se utilizando, né? E aí surge oportunidade para aquela pessoa que está buscando emprego, aquela pessoa que vai tentar entrar no mercado de trabalho, de tentar se especializar nisso, de procurar trazer, né, conseguir algum tipo de conhecimento para poder ser um elemento a mais no mercado de trabalho e conseguir abrir umas portas para ele, tá? Então essa fica a dica para as pessoas, né, dessas novas oportunidades. Você tem aí o delivery, né, que foi muito utilizado, aquela pessoa que faz a compra, né, e o estabelecimento entrega na sua casa. Isso é uma comodidade muito grande. Isso aí pode ser ter um crescimento, já está tendo um crescimento depois da pandemia. Isso pode também continuar, e as pessoas têm que buscar essas oportunidades para se especializar e se colocar à disposição do mercado para tentar uma vaga, porque vai ser, a concorrência vai continuar ser extremamente acirrada, porque eu reitero, nosso desemprego está muito alto, né? Ele não vai diminuir de uma hora para outra. Nós vamos precisar estar preparados para essa nova etapa pós-pandemia, né? Vai buscar qualificação, e aí as pessoas que não têm recursos têm que buscar tem que buscar órgãos que oferecem capacitação gratuita. A internet tem alguns cursos aí que estão disponibilizados gratuitamente, né? Algumas empresas, algumas instituições. Aí é hora também das pessoas estarem buscando isso para se capacitar e estar disponível no mercado de trabalho, capacitado para absorver e ser absorvido por essas vagas que porventura possam surgir. Ricardo, quero agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade por falar com o meu canal, por trazer esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigado. Estou sempre à disposição, Guilherme. Eu também agradeço, né, pelo convite, mais uma vez. É uma satisfação imensa falar com você, com o seu público, tá? E precisando, você pode contar comigo, porque é uma informação importante que a gente leva para a sociedade, ajudar a sociedade a refletir e tomar suas decisões. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ricardo, deixa, por favor, os seus contatos. Sim, né? Eu tenho o meu canal no YouTube tem algumas entrevistas, né? Tem algumas participações que de repente pode ser importante para as pessoas. Então é só buscar lá no meu canal no YouTube, Ricardo Paixão. Tem no Instagram também, Economista Ricardo Paixão. Você pode estar buscando lá também, que vai ter, né, algumas participações em jornais, em entrevistas, falando de economia, falando de finanças, que pode auxiliar a sociedade aí, né, a melhorar um pouco mais nas suas decisões do dia a dia. Muito obrigado, Ricardo, e a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que o economista Ricardo Paixão disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço e até lá!